Salama, salama, em todas as almas que se encontram em Bassa Congo. É só para dizer que venho aqui para mostrar e falar de um verdadeiro vaso que do meu desenho foi bem levantado e bem edificado e que hoje foi classificado e coroado como rei dos Bantus e que por meio dele, Tata Nzambi no seio do nosso povo concedeu de volta uma enorme alegria total que há bastante tempo o nosso povo se perdia. E por isso também, por meio dele, Tata Nzambi nos classificou como uma nação cheia de harmonia e alegria total que nunca passa e nunca passará jamais. E por meio dele também, Tata Nzambi trouxe no seio do nosso povo os verdadeiros júbilos, verdadeiras danças que há bastante tempo o nosso povo não fazia mais ideia. E não só, por meio dele também Tata Nzambi nos classificou como uma nação que é bem-aventurada e cheia de unidade total em toda a parte do universo. E por meio dele também, Tata Nzambi edificou e manifestou um Bassa Congo, que é justiça, paz, alegria, riqueza lícita, acima de tudo a vida eterna. E este mesmo rei é Tade de Ambuíço, Vô Tade de Ante de Missi, de King is Life. Hoje vamos falar sobre a verdadeira história do surgimento dos reinos do povo bantu dentro de Congola, atual Angola. O oráculo de Tata Congo, o criador de todo o sistema universal e dono de todas as coisas e todas as almas, na boca de Simão Kimbangu, afirma claramente: nascerá um grande rei divino, ele virá com os seus três poderes, a saber, poder espiritual, poder científico e poder governativo. O Altíssimo será na alma deste rei, ele acabará com a humilhação que desde os tempos muito remotos não cessam de infligir aos negros, visto que de todas as raças da terra, nenhuma raça tinha sido tão maltratada e humilhada do que a raça negra. Nós teremos o nosso próprio livro, no qual estarão os escritos e as realidades nunca antes reveladas para a raça negra e o povo Congo. Um instrutor virá antes do meu retorno para escrever este livro e restaurar o reino Congo. Ele será combatido pela geração do seu tempo, mas pouco a pouco muitos o compreenderão e seguirão os seus ensinamentos, pois sem este professor quem preparará o povo Congo? Porque a chegada do reino será muito destruidora e sem perdão. Então, é preciso que o povo Congo seja devidamente instruído antes destes acontecimentos. Por força da nossa desobediência a Zambitata, a luz que criou os céus e a terra e todo o sistema universal, perdemos a nossa memória e a nossa história. E com isso, durante o tempo do domínio dos opressores sobre o nosso povo e da nossa terra, mergulhamos num completo esquecimento sobre a nossa origem, como povo, a nossa verdadeira identidade e o nosso futuro. Tempo este que nos foi contada uma história falsa e que muitos ainda acreditam ser a verdadeira. Mas, porque tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol, Zambitata, que nos apagou a memória, também prometeu devolver a mesma memória no último dia, quando viesse a nossa redenção. Daí que, estando nós hoje no último dia, o milênio da verdadeira libertação, na noite da idade 6005 da lua de Lemba, o Espírito Congo mostrou-me a realidade verdadeira e história do surgimento dos reinos que hoje existem em Congola, o atual território que recebeu o nome de Angola. Na conferência criminosa, território que recebeu o nome de Angola, na conferência criminosa da divisão de Congo em Berlim, de 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Eis aqui a verdadeira realidade do surgimento dos atuais reinos do povo Congo no território de Congola, chamado hoje de Angola. Depois do desencarne de Tisola, servo de Zambitata, Congo Kwamazulu instituído como juiz da verdade para os gentios, gregos e romanos, tal como previsto no oráculo de Zambitata. Depois do desencarne de Tisola, servo de Zambitata, Kwamazulu, instruído como luz da verdade para os gentios, a saber, os gregos e romanos, tal como previsto no oráculo de Zambitata pelo Ngunza Isaia, deu-se o início do tempo em que se instalou a escuridão na Terra, a chamada Nova Era ou o princípio dos atuais séculos.
Neste período, os ocidentais invadiram a terra de Congo, destruíram o grande templo e levaram cativos muitos bantus que habitavam nesta terra e muitos outros fugiram na Etiópia e no Egito, pois sabiam da profecia de Mamuene Isaia a Congo, que diz: quando virdes Ilu-Salama cercada de exércitos estrangeiros, sabei então que chegou a sua desolação. Então, os que estiverem em Yaoundé, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque nesses dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas no livro da verdade. Ai das fêmeas que estiverem grávidas e das que amamentarem. Naqueles dias, pois, haverá grande angústia sobre a terra de Congo e ira contra este povo banto. Eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Ilu-Salama será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Aos que fugiram no Egito e na Etiópia viveram muitas e longas idades nestas terras de asilo. E muitos anos depois, esses descendentes bantus, refugiados no Egito, movidos de confiança no Altíssimo Zambitata Congo, o antepassado dos nossos patriarcas, porque voltaram a cultuá-lo, a servi-lo, se reuniram e enviaram cartas para os seus irmãos que se refugiaram na Etiópia, para juntos regressarem na nossa pátria, retomarem a nossa terra e reconstruir o reino Congo, que tinha sido destruído 70 anos depois da grande revolução mental, por meio dos ensinamentos de Isaia a Congo, Mamuene e conhecimento da verdade encarnado. Nesta tentativa, alguns aceitaram se unirem para regressar e outros não concordaram ir, pois julgavam que os invasores ocidentais que ainda ocupavam o nosso reino e os seus exércitos ainda estavam muito organizados em toda a parte da ocupação do reino. Para os bantus que aceitaram voltarem para a nossa terra e lutarem em nome de Zambitata Congo, o qual nos deu o nome dele, saíram do Egito e da Etiópia, onde eram refugiados muitos e muitos anos depois, e voltaram à nossa pátria e, na ajuda dos espíritos da luz de Zambitata Congo, o antepassado dos nossos antepassados, pelas suas boas intenções, se instalaram na terra de Yaoundé, atual território dos Camarões, em leste da Nigéria, perto da terra dos filhos de Ló, o sobrinho do nosso pai Ababana. Aí eles enviavam espiões para espionarem os ocidentais que estavam na ocupação da nossa terra. De realçar aqui, na altura da invasão dos estrangeiros para a ocupação demorada do Reino Congo e a destruição do grande templo que era o baluarte da sabedoria e de toda a espiritualidade do povo Congo, os ocidentais tinham se apropriado de toda a documentação e de todas as relíquias da sabedoria e do misticismo do povo Congo, e muitos do povo bantu que rejeitaram se refugiar por aceitarem a colonização, se submeteram aos serviços dos ocidentais no reino. Esses corajosos chefes da família bantu que já estavam em Yaoundé ou Yaoundé, enviavam as cartas aos descendentes desses nossos irmãos que ainda serviam os ocidentais com as seguintes palavras: irmãos, filhos de Yakaba e todos Bana Yaoundé, que servem os estrangeiros que ocuparam o nosso reino e levaram no cativeiro muitos dos nossos irmãos, filhos de Solele, em suas terras, quanto a nós que havíamos refugiado na terra do Egito. Passando muito tempo, decidimos nos reunir e enviarmos cartas aos que estão na Etiópia, tal como juntos deles nesse momento enviamos agora a vocês, pois alguns aceitaram e viemos unidos como uma família para recuperarmos a terra da nossa herança, e outros ainda aguardam saber as notícias da nossa pátria para a recuperarmos e a reconstruirmos. Vocês que ficaram na terra, unem-se a nós, vossos irmãos, e sabemos que Zambitata, que esteve com os nossos antepassados, está conosco nesse plano da recuperação e reconstrução da nossa pátria. E tudo nos irá bem. E assim os bantus que estavam na terra, ocupada, cheios de confiança em Zambitata, e movidos pelos espíritos dos nossos antepassados da luz, aceitaram o plano de recuperar e restaurar a terra de Congo. É assim que começou a ocupação. É assim que começou a oposição contra os ocidentais que ocupavam a nossa terra. Com a ajuda e auxílio de Zambitata, por meio dos seus Zingunza e Zinganga Zambi, os nossos antepassados tiveram êxito, e os que ficaram na Etiópia receberam a notícia de que os bantus conseguiram recuperar a terra. Muitos saíram do seu exilado e uniram-se aos nossos irmãos, tentaram construir o reino Congo, como no tempo de Salama, chamado como Salomão, o filho de Audi, durante muitos anos, mas na morte de muitos patriarcas, voltou a se instalar o espírito da divisão entre as 12 tribos bantu, porque também não havia chegado ainda o tempo da restauração verdadeira e definitiva do reino Congo, já que constava no oráculo de Zingunzas que viria o chifre pequeno
dos ocidentais, a saber, europeus e gregos, até Congo, a cidade pura e terra formosa para completar o tempo do domínio dos gentios sobre Ilho Salama. Então houve muitos desentendimentos entre eles e práticas de maldade voltaram a ser feitas no meio do nosso povo banto, como a idolatria e, entre outras coisas, que o espírito Congo abomina. Então, a divisão se instalou e começaram a dividir-se. Um grupo, este que me foi mostrado, criou seu reino centralizado nos atuais territórios de Angola, Gabão, como também nos atuais territórios dos dois Congo, Congo-Brazzaville e Congo Democrático. A capital ou centro do seu reino estava na atual República Democrática do Congo e o nome desse reino era chamado de Lunga. E Yava era o nome da pessoa que dirigia o reino. E muitos anos depois, pelos conselheiros do reino Lunga, o rei mudou o seu nome de Yava para Lunga, que era o nome do reino, e assim, o reino e o rei passaram a ter o mesmo nome, e o grande nganga sacerdote nesse reino era o Luango, que chefiava a parte da espiritualidade do reino Lunga. O Tseng era o nome da pessoa que recebia os tributos do povo para o cofre do reino, e um grande chefe da família chamado Tseng ocupava o cargo de tesoureiro do mesmo reino. Katoko era a pessoa que conduzia o exército do reino, auxiliado pelo Zulu. E também, na subdivisão desse reino, o Zulu foi o primeiro a sair e criou o seu próprio reino, comandado por ele e seus irmãos, e nomeou o reino por seu nome Zulu. Ndonga ou Ndongo era a pessoa que dirigia ou cuidava da administração e alimentação do reino Lunga. E Matamba era o encarregado das vestimentas de todo o reino, e que tempos depois também se desentenderam e se dividiram por causa da ganância e da injustiça, e cada um foi construir o seu reino. O outro que saiu depois do Zulu foi o Luango. Ele atravessou o rio Nzadi e ocupou o norte de Congo, chamado Angola, Congo, Brazzaville e Gabão, Guiné Equatorial, que é a terra de Ilho Salama, e construiu o seu reino. E ele atribuiu o título de Mwa Luango, que centenas de anos depois se dividiu em 3 partes, a saber, Kakongo, Ngoyo e o próprio Luango. E entre eles, esse foi o maior reino construído. O nosso povo é o povo escolhido pelo Criador dos céus da terra. E na obediência é o povo mais iluminado, mais bonito, mais inteligente. Bantu, Benamutu, Bantu, Benamutu, bem-aventurados. Somos iluminados. Somos Bantu, Benamutu, Bantu, Bantu, Benamutu. O mais rico. Somos bem-aventurados. Somos mais bonitos. Somos terra do futuro. Somos Bantu, Benamutu, Bantu, 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 Benamutu, filhos do Criador. Somos bem-aventurados. Somos bem-sucedidos. Bantu, Benamutu, Bantu, 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 Benamutu, Bantu, Bantu, Benamutu. iluminados. Somos bem-aventurados. Somos Kembo. Assim somos nós, os iluminados do Criador, o futuro da humanidade. Ingueta. Ingueta. Bantu. Ingueta.